O slogan Fora Temer continua a ter toda a validade. Nós não podemos nunca esquecer que se trata de um governo saído de um golpe de Estado, o golpe de Estado do impeachment. Ele se trata de um presidente não eleito e um governo golpista implementando um programa que jamais foi sufragado pelas urnas. Qual é o dever dos intelectuais? Os intelectuais têm que lembrar isso a todo momento e também dissecar, analisar, denunciar as políticas antipopulares que estão sendo implementadas por esse governo. O Brasil está passando por um momento, uma conjuntura política bastante inquietante para as pessoas que acompanharam o processo de construção do Brasil como nação e como povo. Para a geração como eu, nos anos 70, 80, estava ali na infância, adolescência e entrando na faculdade, é muito duro isso tudo que nós estamos vivendo, porque direitos pelos quais nós lutamos muito, eles estão sendo simplesmente desprezados como se não fossem nada. Isso não é verdade. Foram muitas lutas para a gente chegar à Constituição que nós temos e foram muitos os esforços para garantir que essa Constituição surtisse efeitos. Nós tivemos um golpe, né? Ele foi midiático, político, envolveu congressos, partidos conservadores e envolveu setores do aparelho de Estado, que são o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, etc. Nós vivemos um golpe que foi formalizado no dia 31 de agosto com o impeachment da presidenta Dilma, e é necessário o nosso gritar diário do Fora Temer por tudo que ele significa. Significa que o Estado que o brasileiro escolheu como uma opção foi rompido. Eu caracterizo o impedimento da presidente Dilma Rousseff como um golpe parlamentar. Foi um golpe parlamentar à medida que não houve comprovação de crime de responsabilidade. É um golpe, sim, é um golpe contra o povo brasileiro. E não adianta dizer que está previsto na lei. É claro que está previsto na lei, todo mundo sabe que está previsto na lei. Mas na lei está prevista uma forma e, além da forma, está previsto um conteúdo. E nós todos sabemos que esse conteúdo não existiu nesse processo de impeachment. Quando se diz não teve tanque na rua, não teve violência, não teve tiros, não teve armas, isso é uma concepção completamente anacrônica de golpe. Cada época tem o golpe que merece, cada época tem o golpe que está à altura da sua própria subjetividade e objetividade daquela época. Agora, é preciso reconhecer que esse golpe parlamentar se deu a partir de uma construção de maioria parlamentar muito ampla. Nesse sentido, não é um golpe típico como se vivia anteriormente. Obviamente, não houve nenhuma mobilização das Forças Armadas e, nesse sentido, a gente pode dizer que é um acontecimento que mancha a democracia brasileira, mas não fecha a democracia brasileira. Quando o Brasil conseguiu produzir essa novidade, né, quer dizer, um tipo de golpe dietético, né, higiênico, que termina todo mundo com as mãos limpas, em que a gente vai e cumprimenta as pessoas na rua, aqueles que venceram, né, os colunistas, aqueles que apoiaram esse movimento, a gente diz, ok, então agora vamos do jeito de vocês, agora vocês estão com Temer, então vamos aí de mãos dadas para uma reformulação do país. Ninguém está com Temer. Ninguém está apoiando, ninguém se responsabiliza, ninguém diz, não, era isso mesmo que eu queria. Ou seja, é a atitude cínica daquele que se engaja, mas no fundo não quer pagar a conta. O que nós vimos foi mais parecido com um golpe do baú. Como é que um homem ou uma mulher dá o golpe do baú numa pessoa? Será que ela precisa violar a lei para dar o golpe do baú? Não. Pelo contrário. Ela instrumentaliza a lei em benefício próprio e em prejuízo do outro. O golpe do Temer foi isso. E é por isso que o lugar que ele ocupa é o lugar de um usurpador. Eu considero o processo de impeachment um processo de verdadeira ruptura das regras democráticas do país. E considero também que o processo de impeachment da presidente, ele se travestiu de uma legalidade e que essa legalidade
ela estava repleta de falsidade. Mas houve todo um esforço de travestimento do ato do impedimento, né, para uma suposta legalidade. Por isso, né, seguiu-se ritos, ainda que falsificados. Nada do que se acusou a presidente Dilma é de fato motivo para isso. E, em segundo lugar, a lei foi manipulada para comprovar algo que foi sempre da prática da presidência brasileira já há muito tempo. Passou-se então a interpretar a legalidade como a pura forma. Se nós fizermos a brincadeira das leis, vale como se fosse, né, a mesma coisa que a lei aplicada, né, como ela foi concebida pelo legislador, né, que é e deve ser o povo brasileiro. A ilegitimidade do governo compromete, evidentemente, o próprio governo, mas compromete também a noção de legalidade. Aquela Câmara dos Deputados que aceitou o processo de impeachment de Dilma Rousseff é uma vergonha nacional. Ora, comprometendo a legitimidade do governo, está se comprometendo também a legalidade. E com isso é a vida cotidiana que começa a ser afetada quando nós passamos a acreditar que, seguindo um ritual, tudo pode. Isso já começa a aparecer em atos, por exemplo, né, do Poder Judiciário. E não nos esqueçamos uma coisa importante. Nós estamos o tempo todo sendo vitimados pelo uso dos chamados factuais. O uso brilhante dos factuais. Que daí você prende, desprende, como já fizeram aí de maneira brutal, para desviar a atenção, e enquanto isso estão lá passando venda do pré-sal, voltando atrás em relação ao que antes era crime, né? Você condena o presidente por uma coisa e depois você, em seguida, diz que não tem problema nenhum. Isso tudo passa vazio. O que acontece com as instituições brasileiras? Essa reflexão nós temos que fazer. O Temer é uma contradição ambulante, porque o golpe que ele aplicou no PT, na verdade, a Dilma Rousseff foi a vítima direta. Ele só pôde fazer nessas circunstâncias por uma brecha constitucional. O presidente Michel Temer, que assume, ele era o vice da Dilma. E ele não pode usar como argumento que ele não tinha nada a ver com aquele processo. Aliás, ele traiu Dilma Rousseff, porque se ele considerava espúria aquela aliança, ele não poderia ter entrado nela. O último círculo do inferno do Dante é para os traidores. Em resumo, ele é um golpista. A dificuldade em combatê-lo, parte da dificuldade em combatê-lo, está em que ele é um golpista constitucional, uma contradição brasileira. A minha primeira impressão é de alguém muito, muito dividido. Então eu imagino, comparando já com 64 e os dois golpes, eu imagino que em 64 o equivalente do Fora Temer, o equivalente, mas não o equivalente exato, foi a resistência do Marighella. O Marighella, logo depois, poucos meses depois, poucas semanas depois, havia um mandato de prisão contra ele, não por ser... Havia um mandato de prisão simplesmente pelo fato de ser comunista, e, portanto, era um partido proscrito. Proscrito e, portanto, um inimigo evidente do regime que estava se instalando. E ele, ao ser preso, como se sabe, e não é lenda, no cinema foi baleado. Depois, quando foi solto, fora o crime de ser comunista, não tinha cometido nenhum ilícito diante daquela nova circunstância jurídico-política, ele disse que tinha resistido, escreveu um panfleto, por que resistia à prisão? Simplesmente porque alguém tem que dizer não. E o gesto do Marighella, pelo menos, colocou brios em muitas pessoas. O Fora Temer funciona como uma espécie de dizer, alguém precisa ir à rua e dizer não, fazer um escracho, no melhor sentido argentino do termo, e dizer, nesta casa mora um golpista, tornou-se presidente da República por tais e tais circunstâncias, nós não aceitamos e tem que dizer isto. Eu gostaria de acreditar que essa equivalência, pelo menos, existe. Bom, eu acredito no Fora Temer, porque
o governo Temer é absolutamente ilegítimo. Além de ser um governo medíocre, feito com pessoas de uma direita que só pode significar coisas ruins para o país. É preciso repetir todos os dias que este governo, liderado por Michel Temer, é fruto de um golpe jurídico, midiático. O que o nosso sistema midiático, ao se fundir com o Poder Judiciário, produziu neste momento no Brasil? Primeiramente, o sistema midiático ele produziu uma desintegração nacional, porque terminado o processo eleitoral, o sistema midiático se esmerou em desqualificar o voto de uma região brasileira. O voto do Nordeste, por exemplo, passou a ser um voto indigno e comprado com o Bolsa Família. Outra coisa que o sistema midiático fez que é inconcebível: o sistema midiático organizou manifestações. Isto é um abuso e isto é o sequestro de um direito e de uma iniciativa da sociedade civil. Um golpe que tem como objetivo varrer dos corações e mentes todo o imaginário social ligado com o campo da esquerda no país, ou seja, a ideia da luta pela distribuição de renda, a ideia da luta pela igualdade, pela equidade, contra a discriminação de raça, de gênero, enfim, pautas ligadas também aos direitos humanos que historicamente se constituíram em pautas presentes no campo da esquerda. Sem dúvida nenhuma, eu tenho convicção e tenho provas que foi imperdoável para a classe dominante, branca, rica, machista, misógina, patriarcal, ter uma mulher com a história da presidenta Dilma eleita presidenta do Brasil. A partir do momento em que se tira uma presidenta eleita com 54 milhões de votos sem um motivo sólido e legítimo, isso abre a porta para tudo num país que nunca acertou as contas com uma série de questões, por exemplo, a escravidão. É uma mulher que tem uma história de resistência, uma mulher que tem uma história de ética, de decência, com a coisa pública, e é uma mulher que não tinha um homem ao lado dela. Ela foi a primeira presidente da República, seja homem ou mulher, que sobe, que desfila na esplanada, sobe a rampa com a filha. Isso nós não podemos deixar de considerar, em hipótese nenhuma. Esse é o aspecto misógino, patriarcal, sexista do golpe. Então, pensando que vamos ter várias reformas impopulares, que vai haver resistência nas ruas, em atos, assembleias e outras iniciativas, a gente corre o risco de ver uma repressão intensificada. O golpe Temer representa, do meu ponto de vista, a desconstrução, não é mera destruição, a desconstrução de todos os avanços sociais de 88 para cá, e mais particularmente a partir do primeiro governo Lula. Quer dizer, as conquistas sociais dos últimos 10 anos, resultante de lutas populares, estão sendo de uma maneira ou outra confiscadas. A sensação que eu tenho é isso. É um retrocesso para o Brasil. O Brasil está muitas vezes recuando, voltando a comportamentos, eu diria, detestáveis. Os Bolsonaro estão aí, para não nos deixar esquecer que isso também existe. O plano um pouco das democracias ocidentais é sempre expandindo os direitos, né? E o que esse governo já apontou muito claramente é uma regressão, é uma volta para trás em direitos que já tinham sido conquistados. Quem viajou pelo mundo, eu viajei um pouquinho, né? Principalmente nos países em desenvolvimento, países chamados subdesenvolvidos, vários países africanos. A referência que se tem
do Brasil é muito impressionante. Eles como que o Brasil conseguiu em tão pouco tempo construir tantas coisas no plano social, Bolsa Família, a luz que chega em todos os lugares, programas sociais. Será que outro país não poderia seguir o exemplo do Brasil para chegar a isso? Acabar com uma Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, acabar com a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, botar tudo dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos subordinada a esse ministro da Justiça, que nós já sabemos não tem compromisso com direitos humanos, nos dá a sensação de um retrocesso muito grande nesse governo, né? É muito importante a gente ter secretarias pensando em políticas de igualdade de gênero e de igualdade racial, porque a desigualdade de gênero e racial no Brasil ainda é uma questão muito grave. Em relação, por exemplo, às políticas externas do Brasil em relação aos países africanos, a primeira atitude que se tomou era reduzir as representações diplomáticas do Brasil nos países africanos, porque logo a África, quer dizer que a África não interessa ao Brasil. É como que a África de dentro, que os negros, vão interessar essas políticas. A gente está vendo o Brasil, por um lado, tentar expandir direitos, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, né? A violência doméstica é um problema ainda endêmico em nosso país, né? E ao mesmo tempo vendo, no entanto, um ataque conservador muito grande, vindo não só do governo Temer, vindo também do atual Congresso, um Congresso que quer voltar atrás com várias das políticas, né? Quer até voltar atrás com as poucas possibilidades de aborto, por exemplo, aborto pós-estupro, que a gente tem legalizado no país, né? Então, o medo de retrocessos muito grandes, ele é real nesse momento. São coisas preocupantes. Eu acredito que nós deveríamos nos preocupar mais, fazer mais reuniões, difundir mais o que está acontecendo, porque há muita injustiça ocorrendo que pode ser e deve ser evitada. A gente se pergunta se tudo que foi conquistado, política de ações afirmativas, cotas nas universidades federais e algumas universidades estaduais, se tudo isso vai se manter ou não. Porque se não tiver, no meu entender, uma resistência muito grande em termos de mobilização, em pouco tempo se acaba tudo. O que eu discordo do Temer é a política dele. Não porque ele é Temer, realmente porque é uma política não só conservadora, mas de retrocesso. Conquistas importantes que já houve no Brasil e já estavam inseridas na vida brasileira estão sendo perdidas agora. Eu preciso dizer a vocês algumas coisas que estão acontecendo na área de ciência e tecnologia. Essas áreas são consideradas estratégicas para o desenvolvimento dos países. E quando um país desenvolvido entra em crise, o que ele faz é aumentar as verbas para ciência e tecnologia, que são essas áreas que impulsionam a inovação nas empresas, a inovação na sociedade e que permite que elas saiam da crise. Esse governo ilegítimo de Michel Temer está mostrando que não dá a menor importância para a ciência e tecnologia. Fundiu o Ministério da Ciência com outro ministério, que é uma coisa que só aconteceu nos piores anos do governo de José Sarney, na década de 80. Segundo a Academia Brasileira de Ciências, da qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte, a ciência brasileira vai ser inviabilizada há muito pouco, dentro de muitos poucos meses, talvez, a ciência brasileira estará inviabilizada, o que pode acarretar um êxodo de cientistas, aqueles que puderem sair, com consequências imprevisíveis. Né? Que os recursos para a ciência e tecnologia estão caindo, estão nos menores níveis dos últimos anos. Nós temos cientistas que estão deixando o Brasil porque não conseguem condições de trabalho aqui. Quer dizer, esse fenômeno dos cortes na educação pública e na educação em geral é um fenômeno global, infelizmente. Eu costumo dizer nas últimas semanas que a gente está vivendo um filme catástrofe, né? A única diferença é que a gente não pode sair do cinema, né? Temos que aguentar esse filme catástrofe. Aqui na França, as manifestações são praticamente semanais contra os cortes de saúde e educação, mas o Brasil é um país que fez o seu sistema universitário público com grande esforço e muito tarde.
Então, as perdas para o Brasil são irreparáveis. Eu acho que a gravidade da situação brasileira no que diz respeito à pesquisa e à educação é imensa. Nós precisamos dar um basta nisso. Os vários direitos indígenas que foram garantidos pela Constituição de 88, que foi um dos maiores e mais lindos movimentos políticos, especialmente no que diz respeito aos direitos dos indígenas, com a participação direta dos indígenas e com a grande participação de aliados dos indígenas. O fato é que, com esse tempo, cada um desses grandes direitos entrou em crise, de um jeito ou de outro. Essas perdas nos direitos indígenas, como elas acontecem exatamente desde que a gente conseguiu garantir em 88 os direitos na Constituição, as perdas perpassam diversos governos. Elas não são únicas para cada governo. O problema é que nós não podemos ter nenhuma esperança de que o governo Temer nos traga nada melhor, ou melhor, a gente só pode ter a convicção, a certeza de que se as coisas já estavam indo mal, elas só poderão piorar. Principalmente acho que cabe aos indígenas manter esses espaços. Soninha Guajajara, ela é presidente da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e ela diz assim: primeiro a gente viveu a época em que a gente tinha que lutar pelos direitos. Depois a gente viveu a época em que a gente tinha que implantar os direitos que a gente tinha recebido. E ela diz: agora é a época para a gente lutar para não perder esses direitos. Não podemos deixar de ter em mente que todo e qualquer direito dos cidadãos não caiu do céu, mas foi conquistado à custa de sangue, suor e lágrimas. É esse legado honroso do qual somos os guardiães, e que recebemos de gerações e mais gerações anteriores. É nossa obrigação passá-lo adiante, para que o sangue, o suor e as lágrimas de nossos antecessores não tenham sido vertidos em vão. Isso só pode ser feito nos quadros da defesa da Constituição, que é nosso apanágio. Até onde eu vejo, uma esquerda desmoralizada e sem perspectiva foi apeada do poder por uma direita corrupta e pseudo-moralista, pró-americana e inconformada com o progresso dos pobres na era Lula. O caipirismo grotesco do processo do impeachment e a submissão do novo governo aos interesses do capital completam o quadro. Gostaria de estar errado. Quem levou a cabo esse impeachment foi a oligarquia brasileira, a qual a Dilma tinha feito muitas concessões. Tem muitas críticas a Dilma, fez demasiadas concessões aos bancos, ao agronegócio, enfim, ao capital financeiro. Mas o problema é que a oligarquia não quer mais concessões, ela quer a totalidade do poder. É claro que uma catástrofe como essa, ela não aparece do dia para a noite. Ela foi gestada em fogo brando durante muito tempo. A Nova República foi irresponsável, né, na sua necessidade de democratizar o país, né? O golpe ele acaba tendo um ápice no impeachment, mas ele já vinha vindo, não é? Nós já tínhamos um reforço das forças conservadoras no Brasil. O que aconteceu foi um golpe, mas um golpe no qual não foi exatamente um outro grupo que assumiu o poder. Era o grupo que estava no poder, mas que era obrigado a fazer certas negociações contra o grupo, que resolveu tomar a frente do processo. Temer foi por 2 vezes vice-presidente, portanto ele não é uma contingência, ele não foi escolhido segundo uma circunstância apenas. Então havia algo que permitiu um acordo entre os partidos, né? Aliás, a Dilma mesmo faz uma análise interessante dessa política de conciliação, de como você tem aliança com poucos partidos no início e cada mandato, no segundo mandato do Lula, no primeiro dela, no segundo dela, essa conciliação obriga o governo, obriga para quem não quiser sair
do poder de jeito nenhum. Obriga a abertura dessa política de alianças, que levou o governo a perder efetivamente espaço. Então eu penso que esses apoios vão se enfraquecendo e a Dilma foi perdendo o apoio tanto do Congresso, quanto do poder econômico, quanto do poder político, e portanto a palavra golpe ela não é apenas um golpe, vamos dizer, da legalidade, né? O golpe foi um sintoma de uma desagregação, eu acho, das forças políticas que apoiaram e que constituíram a base da sua eleição. Que esse é um governo ilegítimo? Ele é. Que é um governo impopular? Ele é. Mas como ele chegou até aqui? Uma vaca não sobe na árvore, como costuma se dizer, entendeu? Então, quer dizer, alguém a colocou lá, né? Então, quem foi que colocou e por que colocou? Quem fez o que fez, não fez para sair daqui a 2 anos, você pode ter certeza, né? Então, nós estamos vivendo um momento que é muito mais fundo do que aparece à primeira vista. E nós estamos às voltas com uma conjugação muito peculiar entre fatores internos e externos. A característica do autoritarismo no século XXI é que ele deixa de se expressar no mundo ocidental por governos de exceção, por ditaduras, e passa a se expressar por medidas de exceção no interior da democracia. Medidas autoritárias, produzidas pelo aquilo que no direito nós chamamos fraude, ou seja, com a aparência de cumprimento da Constituição e da ordem democrática, mas com um conteúdo de vulneração a essa mesma Constituição e essa ordem democrática. Houve o que os Estados Unidos atualmente chamam de lawfare, uma guerra jurídica que consiste na manipulação da justiça, e aí conjugado com os meios de comunicação, a mídia e o parlamento, para dar um golpe de Estado. Na América Latina, o que nós observamos é que são medidas de exceção produzidas ou amparadas pelo sistema de justiça. Honduras e Paraguai, nós vimos um impedimento, a ruptura do processo democrático, o impedimento do ciclo democrático, em Honduras por uma decisão judicial, no Paraguai por uma decisão do parlamento apoiada pelo judiciário. O caso do Brasil foi um ataque por dentro para destruir um governo que estava implementando uma política externa contrária aos interesses dos Estados Unidos, interna e externa. Tanto quanto eu consigo ver, se fosse só pelas forças internas, nem seria o caso de cassar o mandato de Dilma. Mas por que ela era insuportável? Ela é insuportável mais para interesses externos. Ela não podia ser engolida por aquilo que ainda é um pouco os ardores imperiais norte-americanos. Não porque fosse uma adversária clara, ela fez concessões tremendas, insuportáveis, a começar pela famosa lei do terrorismo, mas ela tinha uma coisa que era inaceitável externamente, para os americanos pelo menos, norte-americanos. Ela não era confiável, no sentido de que em certos pontos decisivos ela seria capaz de endurecer. Que pontos são esses? Exploração de petróleo. Outra coisa, o conjunto de nações emergentes, os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, que também nunca foram engolidos pelos interesses norte-americanos, e o Brasil podia ter um papel assim de protagonismo nisso. Isso significa também que o Mercosul, que sempre esteve sob fogo adverso, era uma coisa que a Dilma seria capaz de defender melhor. Então, por que não tirar? Já que internamente há um movimento nesse sentido. Isso está acontecendo em todos os campos, não é novidade. Quando alguém é inconveniente e há alguma chance de resistência interna, essas forças que não são só internas e têm alto know-how nessa área, organizam a chamada resistência e se vai embora a figura pouco potável, né? Quem vem depois pouco importa, desde que seja totalmente alinhado. Aqui no Brasil nós temos esses dois tipos de medidas de exceção surgindo muito fortemente.
primeiro, o impeachment de Dilma, que é uma medida de exceção que suspende o direito à democracia de toda a sociedade, produzida no âmbito do parlamento com legitimação do judiciário. E segundo, ações judiciais promovidas contra lideranças políticas como Lula, inclusive, com vistas não a verificar se ele cometeu o crime, mas a obter resultados políticos desse tipo de medida judicial, condená-la a qualquer custo. Se sabe anteriormente qual vai ser o resultado dos processos antes deles sequer se desenvolverem. Nós temos que estar preparados para um nível de organização de forças, de resistências e de avanços que leve em conta um terreno de combate muito diferenciado e muito complexo. É difícil conviver com a ilegitimidade política do governo, que é grande, com a insegurança jurídica. É muito difícil conviver com a insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje no país, porque há uma flexibilização das leis e dos procedimentos judiciários e policiais que é inaceitável, mas o que eu acho que é mais grave é a politização do judiciário. Preciso lembrar do papel do Poder Judiciário dentro da nossa República. O Poder Judiciário tem por dever dar garantia ao que está na Constituição. E aí a gente se pergunta como é que foi o papel do Judiciário nesse episódio do impeachment. Acho que a gente precisa pensar um pouco e retomar o papel do Judiciário aí ao longo da nossa história e ver que muitas vezes ele foi o perpetuador das violações de direitos contra o povo brasileiro. O país foi desmoralizado e de uma desmoralização leva-se tempo para sair. Hoje em dia, falar a palavra democracia para caracterizar o nosso momento político é quase dizer um palavrão, assim. É falar nostalgicamente. Ainda que a gente tivesse uma democracia precária antes do golpe, a gente tinha um desejo de democracia. Parece que esse desejo de democracia se cancelou a partir do golpe. O povo brasileiro vai ter de batalhar, ele não pode esperar que as coisas não vão acontecer por si mesmas, já que essa burguesia bandida do país, ela chegou para tomar conta. Isso para mim é uma das coisas mais graves que acontece no Brasil atual. O poder do cinismo na política. E diante do cinismo, nenhum de nós, ninguém consegue nada. Porque o cínico mente e fala a verdade ao mesmo tempo. E nós não podemos quebrar com a sua cara, com o seu discurso. Mesmo que você diga, você está sendo cínico, ele se mantém nessa postura. Essa é a postura do poder. Nós estamos com o governo Temer, é ilegítimo. O que ele está aplicando jamais passaria pelas urnas, assim também como jamais passaria pelas urnas o governo real que a Dilma fez em 2015, jogando para o alto as promessas de campanha. Essas duas questões estão conectadas, muito embora é bom a gente levar em conta. O governo Temer é muito, mas muito pior do que qualquer coisa que a Dilma faria. Porque nós temos aqui as classes dominantes sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de superego, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de contenção. Elas estão avançando, botando o pé na porta para conseguir mudar uma configuração social no Brasil, que se traduz na maior intervenção feita no funcionamento do Estado brasileiro desde os anos 30. As três grandes propostas de reforma, a PEC 241, que vai fazer uma contenção do gasto público, supostamente, por 20 anos, a proposta de reforma da Previdência e a proposta de reforma trabalhista, se tudo isto for levado a cabo, de fato nós vamos viver um processo de liberalização de um conjunto de relações sociais que vai prejudicar seriamente as camadas de baixa renda, os trabalhadores de modo geral, e vai significar um retrocesso importante do ponto de vista da classe trabalhadora. Essa proposta que foi estabelecida, foi constitucionalizada sob pressão dos movimentos sociais nos anos 80, ela agora vai ser desmontada por um governo que ascendeu, não é? Fruto de um movimento que estava supostamente, que estava em defesa dos serviços públicos, não é? Mas que
que por um lado defendia os serviços públicos, por outro lado combatia a corrupção. E com base nesse combate à corrupção, ele conseguiu, digamos assim, derrubar o governo Dilma e fazer ascender um novo governo com uma agenda liberal extremamente ambiciosa. E ela só é extremamente ambiciosa porque é uma agenda que foi trazida por fora, contornando o sistema eleitoral, por meio do processo do impeachment, e que está implementando isso num processo de tramitação extremamente rápido, na qual a sociedade fica, digamos assim, meio abismada com a rapidez dos processos de mudança institucional e está vendo ser aprovado um processo de desmonte da Constituição de 1988 sem ela sequer saber que isso está acontecendo. Esse acerto das contas públicas é de um cinismo muito grande dizer que eles não atingirão os serviços sociais do Estado, os serviços fundamentais sociais do Estado, saúde, educação, segurança e coisa assim. É de um cinismo muito grande. Neste primeiro ano, de fato, os orçamentos serão mais ou menos os mesmos. Mas no prazo de 20 anos que eles estão fazendo, os cálculos dos economistas são de uma perda brutal do poder de intervenção do Estado nos serviços sociais para a população. Então, esse trabalho me parece que será feito. Vão conseguir? Eu acho que vão, mas esperem, porque mais adiante vai ter uma reação popular. Enfrentar e resistir a um governo que é fruto de um golpe, que, portanto, não tem a menor legitimidade para governar o país, é fundamental para, inclusive, fortalecer e reconstituir o campo da chamada esquerda no país. Já houve uma mobilização, não foi suficiente para reverter a situação, mas acho que ela vai continuar, sobretudo na medida em que o caráter profundamente retrógrado e obscurantista desse governo de fato, ilegal, né, vai se manifestar. A sociedade brasileira precisa, a cada momento que um desses direitos for afrontado, ela reagir a isso. Aqui eu quero fazer uma homenagem aos jovens estudantes do secundário que estão mostrando o que é fazer política de uma forma apartidária, consequente, responsável e trazendo propostas concretas para a educação. Então eu aposto muito nessa juventude que hoje sabe lutar pela educação, ocupou escolas, e aposto muito que nós, apesar de nos sentirmos frustrados, nós que somos mais velhos, que nós não vamos nos render. Nós somos muitos, estamos por muitos lugares, e nós confiamos que vale a pena lutar contra esse golpe ilegítimo, absurdo. O campo da chamada esquerda precisa, é absolutamente necessário que se repense, que pense seus métodos, que pense a sua história, mas, sobretudo, é fundamental retomar os valores que constituem esse campo. Os valores que tem na ideia da solidariedade, dos direitos, da função fundamental do Estado em garantir a solidariedade e os direitos, na democracia, inclusive na democracia direta, na ampliação e radicalização democrática do país. Esse tem que ser valores fundadores. Não vejo condições desse presidente, que eu considero legítimo, cair. Então acho que a nossa luta é uma luta para que nenhum direito se perca. O que nós não podemos absolutamente aceitar é o retrocesso em relação a nenhum desses direitos, em nome de uma suposta economia de caixa do Estado. O Estado que economize na corrupção, o Estado que economize nas regalias dos políticos, o Estado que economize em qualquer outro lugar, a não ser nos gastos com políticas públicas que diminuíram a desigualdade, incluíram camadas da população, melhoraram a vida de muita gente e tornaram o Brasil não um país mais igualitário, acho que não chegou nem a isso, mas um país do qual a gente tem um pouco menos de vergonha. O Temer não pode ser o núcleo das atenções, porque ele nem simbolicamente representa nada. Temer é uma nulidade. Temer é um fantasma que ocupa, se é que ocupa, uma posição importante na República, quando
as coisas sérias estão passando por outros lados. Temer não governa. Ele é um boneco de engonço. Boneco de engonço. Quer um boneco de engonço? Olha, sobre o Temer, eu acho que ele está numa situação muito desconfortável, porque por mais que ele queira falar como chefe de Estado, ele não tem esse reconhecimento de chefe de Estado, nem no Brasil, nem fora. Fora ele é aceito apenas como exercício de um cargo formal, não existe uma respeitabilidade ligada a ele, porque não existe um programa político que foi atribuído a ele, como existia no PT, por mais que houvesse defasagens entre a ideia petista e a prática petista. Quer dizer, você tinha uma espécie de aura com relação ao Partido dos Trabalhadores e aos representantes que falavam em nome do Partido dos Trabalhadores e da sociedade brasileira que o elegeu, que era muito importante para a inserção do Brasil, tanto na América Latina quanto no quadro internacional, que hoje obviamente regrediu. O Brasil hoje nem é notícia. Quer dizer, o Brasil é um país que voltou a ter um estatuto pré-Fernando Henrique. É preciso ver qual é a alternativa real e profunda ao Sr. Temer, que efetivamente é um caso assim modelar, ele e o seu governo, caso modelar de nulidade. E quando não é nulidade, é nefanda, é perigosa para o país. Como eu nomeio aqui, sem mais, o ministro de Relações Exteriores, o Sr. José Serra, que está promovendo a venda do país por preço irrisório. Eu tenho uma dificuldade pessoal. Já senti isso nos atos antes do impeachment ser realizado, consumado. Eu fui como um ato de solidariedade, estamos todos sendo vitimados, e, portanto, uma solidariedade entre camaradas. Mas, por outro lado, eu me senti mal. Mal porque eu só encontrei amigos. E a sensação não só de ter encontrado amigos, mas a sensação de estar no mesmo barco que estava afundando e ninguém tinha coragem de dizer que o barco estava afundando. Isto posto começam esses atos de fora Temer, eu sinto dizer, mas eu indo à rua, no primeiro ato, com solidariedade, eu me sentiria num processo ou num comício eleitoral para a campanha de 2018, sem que ninguém tenha feito o menor esboço de avaliação que está acontecendo. Vamos remover esse cara, que é um fantoche, e vamos legitimamente eleger um governo que estará lá pela maioria dos eleitores desse país. Nós estamos em campanha. Então nada aconteceu, não foi um golpe. Se é um golpe, não podemos estar em campanha eleitoral, podemos fazer outra coisa. Agora, se tomar a iniciativa imediata para reagir ao golpe, por um contragolpe estritamente eleitoral, é campanha para 2018, não dá. Agora seria muito fácil a gente começar a aproveitar o nosso tempo e e tacar pedra no governo continuamente. Seria um belo exercício narcísico, porque de fato o pensamento conservador nacional, a direita brasileira é absolutamente troglodita, né? Ela é caricata, mas a questão é, e depois disso? Porque o que a população me parece que ela quer saber é o que nós temos a oferecer hoje. A reedição do que foi feito, com os mesmos erros e com as mesmas limitações, porque o processo tinha chegado no limite. Certo? Muito claro, já faz 4, 5 anos que esse país não cresce de verdade, né? Quer dizer, que o processo de distribuição de renda tinha batido no teto, né? Quer dizer, a gente vai tentar retomar esse processo ou a gente tem alguma coisa nova a oferecer? Tem que ter uma política para o PT, mas fora desses partidos institucionais que questionam que só o PT porque faz isso, faz aquilo. Não tem diferença de natureza entre eles, é só de grau. Um está mais degenerado, o outro ainda está caminhando. O PT vai estar sempre na frente, vai estar sempre sendo uma máquina eleitoral importante. Então tem que ter uma política para saber o que conversar com eles. Começar uma espécie de balanço coletivo do que foi o PT, o que significa, o que nós queremos do PT. Nós não podemos jogar fora, porque isso para nós foi um experimento de sobrevivência social. Você teve um partido civilizado, politizado, com uma tradição, digamos, iluminista, que segurou isso aqui, e segurou, num certo sentido, é uma coisa que não tem preço. Nós temos que conseguir avaliar isso. E o que a gente faz daqui para frente?
Mas isso não significa que nós vamos endossar a sobrevivência desse cadáver eleitoral que vai ficar eternamente na nossa frente. Então temos que ter uma política que provoque uma revolução dentro do PT. Essa crise que a gente está vendo de representação não é brasileira. De certa maneira, movimentos indignados na Espanha, Occupy Wall Street, é a expressão dessa crise de representação. Aqui no Brasil a gente tem uma particularidade, porque a resposta que tradicionalmente se dá a isso é: nós vamos criar um grande movimento de baixo para cima, não é, que institucionalize a luta política da sociedade civil de uma maneira extremamente democrática. Bem, a gente já fez isso. O PT é o melhor partido político que existe numa grande democracia do mundo. Ele é isso. Ele é controle da base, ele é democracia interna, ele é uma confluência de todos os movimentos sociais. Isso já foi feito na experiência brasileira de uma maneira muito mais intensa, muito mais ousada do que os espanhóis estão sendo capazes de fazer com as confluências municipalistas. Por quê? Porque o PT era todos os movimentos sociais num território continental que é o Brasil. O movimento sindical, tinha o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento de rádio livre, estava todo mundo lá. Se não deu, se isso se transformou numa experiência mais ou menos convencional, em circunstâncias muito favoráveis, que era a explosão de movimentos sociais do final dos anos 70 e início dos anos 80, primeiro que eu não tenho grande expectativa de que exista força social agora para fazer isso. Em segundo lugar, porque quem tentaria fazer isso uma vez que a experiência acabou de fracassar? E o nosso problema é justamente que essa experiência fracassou. O que a gente vai ver aqui é uma outra coisa, vai ter que ser uma outra coisa, porque isso já foi, a gente já fez isso, a gente está na frente deles. O que a gente tem é que apostar nessas forças políticas novas, que já não tem nenhuma esperança de institucionalização, são as forças vivas que estão fazendo a luta social. Quem ganhou o direito no século XXI é praticamente apenas esses novos movimentos. Eles que instituíram as políticas de bicicleta que tem aí, eles que fizeram redução de passagens por aí, eles que conquistaram, impediram o fechamento de escolas por aí. São essas forças vivas que conseguiram aumentos salariais por fora das lutas sindicais. São esses movimentos que estão conquistando novos direitos no século XXI. Esses movimentos, eles precisam aprender que a rejeição da luta institucional tem seus limites, que eles precisam dialogar com essas forças institucionais sem se subordinar a elas. E as forças institucionais precisam entender que tem movimentos de outra natureza, que não são aqueles movimentos que estão dentro delas, que elas têm que escutar e dialogar como agentes externos. Esse arranjo que eu acho que vai ter que nascer da experiência brasileira. Eu acho que nós precisamos refundar a esquerda, repensar tudo, fazer uma esquerda moderna, democrática, anticapitalista, ecológica e antipopulista. No fundo, de um modo geral, o que tem que fazer a gente sabe bem, né? O problema é como pôr isso tudo em prática, né? Ao mesmo tempo que fique claro, não se trata de recomeçar do zero, né? A gente tem que fazer uma discussão a fundo, porque se a gente continuar assim, nós não vamos ganhar, nós vamos perder sempre. Isso não tem problema. A gente ganha a nossa turminha, mas a gente não ganha setores mais amplos. E a gente precisa ganhar setores mais amplos, não só os setores populares, mas todos os setores da classe média. A gente poderia ter uma boa parte da classe média conosco, boa parte. Tem uma parte que não vai, mas a gente poderia ter muito mais. Eles não desmoralizaram apenas o PT, etc, mas é a esquerda. Você abre o jornal esquerdista, não sei o que, abre a internet, meu Deus, o clima parece 64. Porque eles apresentam de tal maneira as coisas que a gente passa a ser suspeito, né? Vejam essa discussão sobre a sala de aula. Começaram dizendo que havia tal, não sei o que, escola partidária, não sei o que. Pode haver algum bobão que vai lá fazer proselitismo, não tem bobão, tem todo lá, né? Mas essencialmente isso me diz. E aí a discussão começou, não sei se vocês acompanharam, aí eles começam a provar que a inteligência é de esquerda. Que nós, os intelectuais, não sei o que, somos de esquerda, mas está vendo, eles são de esquerda. E isso passa a ser pecado, ser de esquerda. Não é a inteligência, você assumiu a sua vocação. Seria um escândalo se não fosse de esquerda, se não quisesse mudar. E como está vendo, eles querem isso aqui, eles estão querendo mudar. Então eles não são imparciais. Né? Como se a sociedade brasileira fosse imparcial, a sociedade de violência, de desigualdade, nós somos parciais contra a parcialidade, nós somos contra a parcialidade. Então temos que reverter essa onda, né? Reverter essa onda, e porque a gente tem as condições, digamos, tem toda a razão para ser de esquerda e para rejeitar
a situação brasileira, tem grandes possibilidades. A gente tem que neutralizar toda essa campanha, porque nós ficamos, de certo modo, a direita nos marca, né? A direita está vendo isso aí. Temos que romper isso tudo, passar para a ofensiva e mostrar o que existe de mentiroso nisso tudo, de monstruoso nisso tudo, né? Enfim, temos condições para dar uma virada, temos todas as condições para dar uma virada. O problema é se mobilizar, pensar, etc. e tomar iniciativa. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque já é bastante coisa. E, só para terminar, eu queria lembrar, para dizer uma coisa, fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Temer. Fora. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer e tudo aquilo que ele representa. Fora Temer. Fora Temer. Temer nunca mais. Fora Temer eu acho que se mantém. Primeiramente e sempre fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. E fora Temer. 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 E por último, fora Temer.